Esse ano nós batemos o recorde de entrega de ECD e ECF. Nós entregamos tudo um mês antes do primeiro prazo. Então a gente nem olhou a questão de prorrogação de prazo por conta de pandemia, enfim. E o Conta Azul a gente tem a agradecer muito porque eles ajudaram a gente nesse processo. A Fiscotec iniciou em 1971. Quando começou era bem diferente do que é hoje, né? Nós estamos falando da década de 70. Era um outro cenário, né? A gente não tinha tecnologia. Meu pai, recém-formado em Direito, estudante de Contabilidade também, ele iniciou esse processo com um primo. E aí ele veio nessa trajetória, né? Minha mãe sempre ajudando também, né? Ela ajudava ele a fazer imposto de renda pessoa física. Eu lembro que ele rascunhava e ela datilografava. O dia a dia era muito intenso, assim. Eu lembro que eram pilhas e pilhas de livro, pilhas e pilhas de nota. E ali já tinha um inconformismo com a nossa rotina, né? O nosso dia a dia. Ainda eram muitos trabalhos manuais, era muito esforço para pouco resultado. Quando eu me formei, eu comecei a questionar alguns processos, porque eram processos que, apesar de serem informatizados, eram lentos. A gente sempre buscava alguns tipos de ferramenta que para favorecer, para facilitar o nosso trabalho no dia a dia. E aí a gente foi sempre mudando e pensando em processo, né? Processo, como melhorar o processo. Com todo esse processo mais organizado, a gente começou a sentir falta do quê? De um software que a gente pudesse implantar no cliente, que ajudasse o cliente na organização financeira, mas que também fizesse sentido em nos ajudar a ter mais informações para que a gente fechasse a contabilidade em tempo real. O que era o contador antigamente para mim? Era o cara que pegava um monte de papel, transformava aquilo numa maneira e oferecia para o fisco. Hoje o contador é aquele cara que entra dentro da sua empresa e te orienta no que você vai fazer melhor. E aí, nesse mesmo período, chega o Conta Azul. E eu achei incrível, eu falei, cara, é isso que a gente está procurando. Se der qualquer coisa, informação que eu queira saber, nós vamos no sistema e baixa no sistema, olha na hora. Não tem aquele trâmite de papel, de procurar, de arquivar, né? Não tem nada disso. Depois que a gente vê uma coisa, não tem mais como a gente desver. E o Conta Azul foi bem isso. 2020 começou muito bom. 2020 vai ser o ano, né? O ano da virada. Março, pandemia. Quer dizer, ninguém sabia o que ia acontecer. Meados de abril, maio, a gente fez uma reunião com o time e a gente falou, o time é o seguinte, que ninguém vai ser demitido. E a gente vai atender os nossos clientes como a gente nunca atendeu antes. E a gente vai passar por isso juntos. Chegamos em agosto, a gente montou um plano, a gente criou uma meta. E de agosto a dezembro a gente já tinha crescido 30% em 5 meses. Essa meta que a gente não criou uma meta para mim, pessoal. Não, a gente criou uma meta coletiva. A gente fez uma reunião para estruturar qual seria o valor da meta. E para que eles iam levantar todos os dias durante um ano para cumprir aquela meta. O time continuou junto, engajado em todo o processo. Tem muito trabalho, só que a gente parou de trabalhar olhando para a pessoa como uma tarefa e passou a olhar um ser humano como um ser humano. Eu acho que quando você evolui nesse processo, né, que você passa a entender melhor, aí você realmente assume isso, que as empresas são formadas por pessoas. Então isso facilitou muito a jornada aí desse um ano.